Olá, pessoal! Oi, Oi, oi pessoal, tudo bem? Estamos aí hoje em mais um Fala Girafa Gigi, né? E continuamos no nosso tema O Meu Filho é Diferente, e agora? E hoje quem está aqui com a gente é a nossa fonoaudióloga, a tia Juju, para contar um pouquinho da atuação do fonoaudiólogo dentro dessa demanda, né? Da criança que está diferente. Ju, conta aí pra gente. Em qual etapa do diagnóstico de uma criança, por exemplo, com transtorno do espectro autista, a família chega até um profissional de fonoaudiologia? Então, algumas vezes, né, e não, eu confesso para vocês que não é a maioria das vezes, essas crianças vêm do neuropediatra ou do pediatra, né? São poucas vezes que eles vêm por esse caminho. As crianças que vão para um berçário, por exemplo, muito pequenininha, e aí nós temos uma quantidade grande de crianças, eles vêm pelos professores, pela escola. E por que vem para o fonoaudiólogo primeiro? Porque é mais fácil falar para o pai e a mãe, olha, tem um atraso na fala, olha, tem alguma coisa na fala da sua criança que não está igual das outras. Então, é mais fácil fazer esse pedido para a família do que encaminhar tanto para um neuropediatra ou um psicólogo. Para eles, né, para a escola, normalmente isso é mais confortável, né? E aí eles já têm os profissionais indicados ali para que sabem lidar com a situação, que vão saber fazer outros encaminhamentos para tratar desse assunto com a família e chegar num ponto final desse início desse trajeto aí. Ju, e como é que é a participação de vocês, fonoaudiólogos, nesse processo de fechar um diagnóstico? Como é que funciona isso? Então, Amanda, fechar um diagnóstico fonoaudiológico é diferente de você chegar lá no consultório e eu dizer para você, Amanda, o seu filho está dentro do espectro do autismo, porque esse é um diagnóstico médico. Claro que a gente tem protocolos de rastreio do transtorno, né? A gente tem a nossa avaliação que se refere à parte de linguagem expressiva, receptiva e todas as questões de comunicação que nos dão sinais e sintomas, né, que fazem parte do quadro do autismo, né? Pode se confundir com outros quadros? Pode, né? Mas a gente vê assim, o fonoaudiólogo tem uma atuação fundamental no diagnóstico, né? Um fonoaudiólogo bem orientado e capacitado para isso, porque ele vai ver essas questões sociais junto com a família e com a criança, desde a anamnese dessa criança, lá de bebê de colo, até chegar em você, né? Se chegou com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, enfim, uma anamnese bem feita te dá um caminho certo, né? Então, é muito importante os dados que a família traz para a gente, os vídeos que essas famílias mandam para a gente, de todo o desenvolvimento da criança, porque sendo o transtorno do espectro do autismo um transtorno de neurodesenvolvimento, é muito possível que esses sinais e sintomas comecem a aparecer desde o nascimento, tá? Então, assim, muitos sinais de alerta com as falas das mães e dos pais que devem ser acolhidas sempre, sempre, né? Ninguém conhece mais do que pai e mãe dos seus filhos e não tem porquê, né, essas pessoas ficarem mascarando alguma coisa, sendo que estão chegando em você, percebendo que tem algo que está diferente, né? Então, é muito importante escutar a família para uma anamnese bem feita e aí selecionar para aquela criança, para a necessidade daquela criança, quais são os protocolos para poder avaliar as áreas de maior comprometimento. E sempre pensando, gente, a gente não avalia comprometimento apenas, a gente precisa de avaliar as potencialidades e o como essas crianças vão aprender. Tá? Então, aonde está a necessidade de cada uma dessas crianças? Que seja em termos de comunicação, de compreensão, porque ninguém comunica nada se não compreende. Tá? Então, assim, eu tenho uma alteração só de linguagem expressiva. É muito difícil.
né? É pouco provável uma criança dentro do espectro do autismo que tem uma alteração só de linguagem expressiva. E aí a gente tem que ver o como ele está aprendendo, o que ele está absorvendo, o que está ficando para ele, o quanto ele compreende para conseguir expressar, o como ele se organiza e se ele consegue se organizar para expressar algo, né? E por aí vai. Então, assim, é um caminho longo, mas que com a parceria da família é muito viável a gente chegar num ponto final. Tá? Excelente, Jo. Jo, e depois do diagnóstico fechado, né? Como é que inicia o trabalho de acompanhamento dessa criança dentro da fonoaudiologia? Então, nos protocolos que a gente usa, nos protocolos que a gente aplica com as crianças, né, de testes, a bateria de testes, muitos a gente consegue fazer só protocolos por observação, não consegue aplicar testes, né? Tem crianças que não respondem. Então, esses protocolos já traçam para a gente um norte. Aonde eu tenho que começar? E a gente sempre dá prioridade à comunicação. Essas crianças precisam comunicar. Que tá doendo aqui. Que eu bati a cabeça e doeu aqui. Que eu tô com fome. Comunicar as necessidades básicas. Comunicar aquilo que ele deseja. Né? Então, essa interação, essa sedução, essa busca por essa criança começa desde o início. E o protocolo e as avaliações vão te dar quais são os objetivos, quais são as metas a serem desenvolvidas com essa criança. A sua criança vai ter metas específicas, não existe uma receita de bolo. Eu não vou ter as mesmas metas para cada diagnóstico. Toda criança autista que chegar aqui, eu vou trabalhar assim, assim, assado. Né? Então, da onde eu vou tirar isso? De uma boa avaliação. E vendo as necessidades da família. Olha, Juliana, ele está fazendo assim uma coisa, sei lá, eu preciso desfraldar essa criança, então eu preciso ensinar ele a comunicar essa necessidade de que eu preciso ir ao banheiro, de que preciso fazer xixi. Então a gente vai trabalhar em cima disso para que ele possa expressar sempre com a fala? Não necessariamente. Às vezes ele ainda não tem esse repertório, ele já compreendeu, mas ele ainda não tem esse recurso. Então, a gente vai se virar nos 30 para que ele possa se comunicar de alguma forma, certo? Então, o trabalho começa, né, todo esse início pautado numa boa avaliação. Bom, pessoal, a tia Juju tem sempre muito a nos ensinar. Ju, muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. E espero que tchau.